Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado do IRB, sim, do IRB, nosso velho conhecido, né? Eu tenho certeza que muita gente vai estar, pô, mas por que falar de IRB e tal, empresa ruim? Só, a gente tem que acompanhar as empresas de uma maneira isenta, né? Então, é óbvio, né, que todo mundo sabe a trajetória, o que aconteceu com o IRB, e aqui no meu canal, ó, tem todos os vídeos possíveis de toda a trajetória desde quando ele ainda era bom, né, antes da gente descobrir a confusão. Aí o vídeo, né, da famigerada confusão, né, no momento, olha lá, 2 horas, né, isso aí. Foi uma live, na verdade, explicando tudo, o que que tinha acontecido, por que que a partir daquele momento, né, não dava para investir mais em RB e blá blá blá. E depois todos os problemas que foram, quer dizer, não tá em ordem cronológica, né? Esse aqui é antigo também. Mas, ó, todos os problemas que se seguiram, a nova realidade, a recuperação como é que tá indo, a dificuldade que não tá andando. Então, assim, tem tudo que vocês imaginarem aqui. Aqui não tá em ordem cronológica, né? Mas é só colocar em ordem aí pra acompanhar o desenrolar da história. Então, o que que aconteceu? O IRB, antes de vir à tona tudo o que aconteceu lá em 2020, era uma empresa excelente pelos números do que apresentava, né? A gente tem que se basear pelos números, não tem como se você começar a duvidar de tudo quanto é balanço agora, é melhor não investir em uma empresa mais, já fecha tudo e vai fazer outra coisa da vida, tá? Então faz parte, entra no risco operacional de acontecer um negócio desse aí de vez em nunca. Depois teve a Americanas, né, alguns anos depois, mas a Americanas é um negócio continuado ali de mais de 10 anos, então não sei nem se dá pra, né, dá para dizer que aconteceu, né, de 3 em 3 anos, né, depois de 3 anos, um evento parecido. Gente, isso é o risco operacional, vai acontecer, a gente está exposto a coisas supervenientes que ninguém tem como ter noção que pode acontecer, tá? Agora, desse vídeo aqui em diante, que foi a hora que veio à tona a confusão, meu amigo, aí não tem desculpa mais. A gente chegou e viu, falou, não, realmente, o RB que existia antes era uma fraude. E a empresa agora não consegue se sustentar, né? Então tem 2 horas explicando isso, certo? Não, meu amigo, esse que é o ponto, né? Aqui que a gente começa a ver os erros, como o pessoal falta fundamento, né? E cometeram todos os erros possíveis. Então essa trajetória da empresa subindo aqui era o esperado, né? Para uma empresa que mostrava bons números e tal. Aí chegou, se descobriu que não era bem assim. Então ela teve essa queda aqui, assim, né? O duro que tá tudo a preços corrigidos de hoje, né? Mas na época isso aqui eu acho que era R$ 7, uma coisa assim, tá? Eu lembro que eu vendi ela a 7, foi logo depois que, né, que divulgaram aquele primeiro balanço. Falaram, é isso aí mesmo, né? A empresa não dá lucro. Aí eu lembro que eu vendi lá uns R$ 7, que o preço de hoje seria 300 e pouco, pra vocês terem noção do estrago que faz. E é isso, pessoal. Eu sei que tem muita gente aí pela internet com outras estratégias e tal, que fala de não vender nunca, talvez para reforçar o buy and hold, talvez para dar um guideline assim, né, extremamente diretivo, objetivo, porque vocês só fazem besteira. Quando a gente fala algo assim, ó, isso vocês têm que pensar, vocês têm que avaliar, vocês só fazem besteira. Então tem gente que prefere, ó, faz isso, não faz isso, né, pra ver se vocês fazem menos merda. Eu até entendo, só que cara, é óbvio que você ficar posicionado numa empresa que destrói valor, tá? É uma burrice tremenda, tá? Então, eu sei que tem lugares aí que o pessoal não dá muita atenção para análise de empresa, aí, consequentemente, não tem como saber a hora de vender ou de não vender, mas você, que é minimamente responsável, que sabe o que tá fazendo, era óbvio, era claro que aqui, velho, acabou. Depois que se confirmou tudo suspeitava do IRB, né? Na verdade, nem se suspeitava que era tão complicado assim o problema dela. Acabou, velho. Você vende ao preço que for, um abraço, vida que segue. Mas vocês não conseguem fazer isso, vocês não conseguem desapegar, ainda fica preso, fica ancorado ao preço, né, histórico, fica, né, emocionalmente apegado à empresa, aí vira defensor de empresa na internet, no fórum. Vai aparecer um monte nos comentários aí do vídeo de hoje, vocês podem esperar para ver, tá? Não adianta, velho, é inexorável, você vai perder dinheiro, velho. A preço de hoje, né? Aquele momento que, né, ficou claro que era para dar saída da empresa, não lembro se foi aqui, quando que veio o balanço, foi aqui, né? Abril, maio, provavelmente. Cara, de lá pra cá você perdeu 90%, mais de 90% de novo, por insistir na burrice. Então não tem jeito, pessoal. Você continua buy and hold, é ficar sócio das empresas e não vender. Enquanto elas continuam boas, enquanto elas continuam gerando valor, a partir do momento que fica óbvio, esse caso era óbvio,
que a empresa não tem condição de gerar valor mais, um abraço, cara. Você vai botar seu capital em outra coisa. Ou, emocionalmente você vai se livrar daquilo ali, você coloca uma pedra em cima dos seus erros, aprende se for uma questão que você errou ou não. Nesse caso, eu nem acho que foi assim, um erro para se aprender, porque a gente se baseava nos números que tinha na época, né? Eu falei, não tem como você ficar duvidando de demonstrativo contábil. Então, para mim, não tem nem muita lição para tirar. A lição é essa aqui, ó. Depois que deu ruim, tchau, um abraço, tá? Mas, infelizmente, a maior parte aí da galera ficou aqui, né? Cadê o número de investidores? Cara, isso aqui é bizarro, né? Como aumentou o número de investidores depois que a empresa, né, perdeu todos os seus fundamentos, cara. Isso aqui não tem explicação, tá? A não ser a vontade do ser humano, né? A cobiça, a vontade de se dar bem e, consequentemente, de se dar mal, né? Mas, enfim, isso aqui não precisa explicar mais, né? O impacto. E hoje, o que, que a gente pode fazer em relação ao RB? Acompanhar, igual eu falei, o último vídeo meu foi mais de um ano já, né? Mas, enfim, não é porque ela, né, fez esse desastre todo. Tá, esse aqui já é antigo, tudo antigo aqui, né? Então faz mais de um ano que eu não faço vídeo, vamos fazer agora, tá? Não é porque deu todo esse estrago, né, que você vai ter um trauma, vai fechar ela numa caixinha e não vai nunca mais olhar. A gente olha de vez em quando para ver o que está acontecendo, se a empresa está melhorando ou não e tudo mais, né? Então, assim, você tem os dois extremos. Tem o cara que virou o defensor do IRB e vai até o fim falando merda e perdendo todo o dinheiro. Tá? E o outro lado, o cara que ficou traumatizado, que joga essas empresas fora, coloca numa caixa lá dentro do subconsciente que não quer destrancar nunca mais. Os dois casos estão errados, tá? Você tem que continuar, você acompanha com qualquer outra empresa, uma empresa que piorou, você não precisa ver todo trimestre, vai vendo de vez em quando, tá? Então, né, ficou óbvio que de 2020, do desastre em diante, né, a empresa não passou nem perto de melhorar. Esse último tri, ele até pareceu que deu uma melhoradinha, né, piorou menos, aí deu uma animadinha na galera, mas é o que a gente vai ver agora se isso procede mesmo ou não. Peraí, que eu não abri o release ainda, velho, rapidão. Pronto, tá aqui. Opa, peraí, meus arquivos. Pronto, vamos lá. Então é isso. IRB Brasil, de fato, os números ficaram levemente melhores, tá? Mas eu vou explicar que pra mim não convenceu, tá? Eu ainda não decidi, eu sempre coloco o título dos vídeos depois de eu gravar, mas eu vou colocar um título, alguma coisa assim, será que o resultado do IRB veio melhor e tal, alguma coisa desse tipo? E já antecipando a resposta, pra mim ainda não tem nada concreto nesse sentido, eu vou explicar o porquê, tá? Então a gente vê sim alguns números um pouco melhores no quarto trimestre de 2022, mas calma, tá, pessoal? Por quê? Primeiro, olhar a geração de caixa de seguradora é uma coisa muito frágil, tá? É algo muito atípico, muito sazonal, que dá muita variação de um trimestre para o outro. Então calma, tá? Ver geração de caixa num trimestre específico não dá para bancar muito. A gente já vai ver um gráfico e fica mais fácil explicar, né? Então, enquadramentos aí a gente já vê. Os destaques é melhor a gente ir olhando ao longo da apresentação, tá? Mas sim, sinistralidade menor tem alguns perhaps, o custo de aquisição também. Pareceu muito melhor, mas eu não sei, tá? Então, o pessoal vai lá, dá a mensagem e tal. Eles botaram muita culpa dessa piora na sinistralidade do agro, né? Do rural e tal que a gente já vai ver também. Então, primeiro ponto, né, do argumento da melhora que não dá para confiar muito. Isso aqui é um histórico de geração de caixa de uma seguradora. Então, olha só, 2021 ela foi gerando para entregar tudo, né, mais que tudo no quarto tri. Nesse ano foi o contrário, né? Ela foi vendo negativo para positivar aqui e ficou bem negativo no ano. Então, cara, não dá para olhar a geração de caixa num trimestre isolado e dizer, ó, agora a empresa resolveu, tal. Olha como é que foi 2021. Foi um ano péssimo. Então, a geração de caixa de seguradora não dá para levar em conta, tá? SG, blá blá blá, governança, eles fizeram o follow-on, né, aumento de capital, grupamento de ações, tá? Só por caso de alguém aí que não acompanha nossos vídeos, aí você chegou de paraquedas, tá? Essas diluições é o último estágio da destruição de valor para acionista, tá? Então, essas diluições para cobrir rombo de empresa tem um impacto extremamente negativo e devastador no patrimônio do acionista, porque olha só, ajustando os preços de hoje, o RB estaria tipo a mais de R$ 1.000, tá?
Então, um desavisado pode chegar aqui e falar: ah, mas comprar hoje a 20, ela já valeu 1.000, né? Então, assim, só dela resolver os BOs, melhorar um pouquinho, ela já vai subir muito de valor, né? Errado, porque isso aqui tem um impacto, né, escondido da diluição. Como o caso do IRB é fresquinho, todo mundo sabe que ela não chegou a valer R$ 1.000, né? Então por que tá R$ 1.000 aqui no gráfico? É por conta da diluição. Então, o que que houve? Para sanear todos aqueles problemas, houveram diluições massivas, né? Então, a empresa dobrou o número de ações e tal nos últimos anos. Por quê? Para cobrir o rombo. Então, esse tipo de diluição da base acionária, isso aqui, quando você não tem uma compensação, né, do lado operacional, isso aqui é um estrago para acionista imenso. É isso que faz essas cotações históricas aí, né, ficar nesses preços absurdos. Porque vocês lembram, né? A RB valia R$ 40, não era? R$ 40 foi o máximo dela, mais ou menos. Mas aí no ajuste dá um valor que 30 vezes maior, porque, né, teve um impacto brutal. Não, tudo bem, né? 30 vezes maior não, porque ela a preço de hoje, sem o agrupamento, né, ela estaria valendo menos. Mas é isso, tá? O impacto do desvalorização é esse. Agora, se a empresa voltar, né, por um milagre, voltar a ter resultados bons, você não vai voltar a ter esses números aqui, porque você já foi diluído, né? Isso aqui já creu, você já dividiu o bolo com mais gente, né? Então, essa é uma visão perversa né, é uma consequência perversa de uma empresa que piora e precisa, né, aumentar o capital. Então, felizmente, isso aqui, claro, né? Não é a diluição que faz você perder imediatamente. Quer dizer, a diluição até faz, né? Mas tipo, o grupamento que faz perder o valor, né? Não, isso aqui é a consequência, né? Mas enfim, o acionista foi irremediavelmente, né, impactado. Quem errou e quis continuar com a empresa por algum motivo, né, por um erro lá qualquer, seja qual for o seu problema, está apegado à empresa, tem o viés de ancoragem ou tem aversão à perda, seja qual for o seu problema, e é importante que você tente identificar para tentar corrigir, isso aí tá culpa sua, né, tá na tua conta. Mas vamos lá, vamos ver o resultado aí. Eu vou mostrar onde o resultado dela melhorou e depois o porquê que eu acho que eu ainda não acho que é uma melhora concreta, tá? Então, se a gente for ver, a DRE de uma seguradora ela é um pouquinho diferente, né? Não é receita, CPV, lucro bruto e tal. Até por isso que não tem algumas indicadoras, algumas seguradoras vão ter uma receita lançada, outras não, porque é um pouco diferente, tá? Então o pessoal pergunta lá do Porto Seguro tem receita, mas BB Seguridade, Caixa Seguridade não, né? Então o pessoal fica perdido nisso. Então o que acontece? O prêmio emitido é a primeira linha, aí ela faz a retrocessão do prêmio, aí vira o prêmio retido, né? Aí, consequentemente, né, o prêmio ganho é um pouquinho diferente, né? Tem a ver lá com a sinistralidade, que foi atingida ou não. Aí entra o gasto da sinistralidade, aí o resultado de subscrição, que é o resultado de seguros. Aí depois vem despesa administrativa, resultado financeiro, que no caso tem uma ligação importante com o operacional, não é um mero resultado financeiro, para chegar no lucro líquido. Então a DRE é um pouquinho diferente. Onde que a gente vê impacto positivo aqui, ó? No seguinte, no prêmio retido, tá? Então o prêmio retido teria melhorado muito. Então o que que tem entre o prêmio emitido e o prêmio retido? A retrocessão, que é o resseguro, né? No caso seria o resseguro do resseguro dela. Então houve uma redução expressiva no resseguro, né, do quarto trimestre de 2021 para o quarto de 22. Olhando o ano fechado, não aconteceu nada, tá? Não teve esse impacto, foi só trimestral. Então isso já acende um alerta, né? Segundo, tem uma redução na retrocessão, tinha toda a cara, quando eu olhei os destaques, antes de ver os pontos, já tinha toda a cara que não era um negócio, né, concreto, sustentável, né? Porque retrocessão, a empresa vai ter um índice normal lá de retrocessão para diluir o risco dela. Então, tem uma queda substancial, e foi substancial na retrocessão, tá? Aqui, ó, de 1,2, sei lá quantos bi. Não, esse aqui é o prêmio emitido, né? Mais ou menos 1,3, 1,4 bi para 700 milhões, que é pela metade. Né? Então, não tem cara de ser normal, né? Mas eu já vou mostrar qual foi o responsável por isso. Logo, o prêmio ganho vai lá em cima, você vê que a sinistralidade, isso aqui, se viesse substancialmente abaixo, seria uma boa notícia, tá? Seria a melhor notícia possível pro IRB. Mas não veio, né? O resultado todo foi puxado daqui para baixo por essa despesa de retrocessão menor.
até chegar a um ponto da despesa. Ah, não tem aberto aqui, né? Mas tem um segundo ponto positivo também que a gente já vai chegar lá. O resultado financeiro não foi muito longe. Então você olha, ó, dá a impressão que a empresa melhorou muito, né? Teve um prejuízo grande no quarto tri de 21 e agora ficou no 0 a 0. Mas cuidado, tá? Então lembra daquele gráfico que eu mostrei que é muito sazonal, né? O quarto tri do ano passado foi um trimestre muito ruim, tá? Então é uma base de comparação péssima. Se você olhar aqui, ó, o quarto tri de 21, ele foi o pior de todo, tirando ali no auge do caos, né? Mas foi o pior da épocas recentes. Então, cuidado, tá em cima de uma base de comparação ruim também. Mais um fator aí para botar uma dúvida em cima da gente. Então, ó, esse aqui foi o grande responsável. O índice de retrocessão caiu assim absurdamente, tá? E a sinistralidade, ela acabou sendo puxada um pouquinho por isso também, tá? O segundo fator que teria levado essa melhora é esse aqui, ó, índice de comissionamento. Por quê? Comissionamento é uma despesa do seguro, né? Quando você tem originação lá, você tem que comissionar quem originou o recurso para o seguro para você, o prêmio para você. E, claro, né, uma menor despesa de comissionamento se reflete num resultado melhor. Mas, de novo, né, não parece um negócio sustentável. Pô, né? Porque é mais ou menos estável os índices de comissionamento. Ninguém paga absurdamente a mais para comissionar, nem do dia para noite fala, não, agora a gente vai remunerar menos, né? Não parece, de novo, não parece uma coisa sustentável, tá? Mas enfim, mesmo com isso, o índice combinado da empresa continua bem acima de 100, mesmo combinado ampliado, que a gente está vivendo um momento de taxa de juros altos também, não passou a barreira do 100. No release, eles colocam que tipo, quase chegou no break-even, né? Como destaque, uma coisa assim. Resultado líquido próximo ao break-even. O que seria o break-even? Seria um combinado ampliado aqui na casa de 100, né? Mais um pouco. Que aí a empresa teria atingido, né, o ponto neutro ali, não dá prejuízo nem dá lucro. E ainda não chegou lá. No acumulado ano, você vê resultados muito parecidos, né? Outro sinal estranho. Como eu mostrei, os resultados trimestralmente dos seguradores costumam variar muito, né? Então, você viu um resultado melhor que o resto do ano por dois itens que não teriam por que estar melhorando muito, mas enfim. O prêmio emitido também. Se o prêmio emitido tivesse melhorado, também seria um negócio bom. A exemplo da sinistralidade. Então, o que um cara que quer ver a IRB se recuperar gostaria de ver, principalmente? Melhora no prêmio emitido, melhora na sinistralidade. Nenhuma das coisas vieram boas, tá? O prêmio emitido caiu, no acumulado do ano também. O sinistro retido também piorou. Ficou ali na média, né? Não piorou nem melhorou muito. Então, a melhora veio em dois itens que, né, não seriam os principais, tá? Então, em termos de prêmio emitido, os prêmios seguem caindo ano após ano, isso é ruim. Por quê? Porque mesmo no eventual melhora, eles sanearem, taparem o buraco, quer dizer que o negócio não está muito atrativo, muito dinâmico, tá? Não é legal ver essa queda aí sequencial de prêmios emitidos, tá? Então, você vê, ó, varia muito. Mas no acumulado dos anos está piorando, não é legal. Eles estão perdendo espaço no exterior. Tudo bem que no exterior que tá uma boa parte dos problemas, né, lá da confusão, mas, né, perdendo espaço no exterior. Não parece muito animador, não. Porque tá por linha de negócio, nada muito para se comentar. Nem evolução trimestral. Vou focar nos pontos importantes, tá, pessoal? Pra gente não perder tanto tempo aqui também. Então, volume de prêmios reduziu, tá? Despesa de retrocessão. Então, esse foi um dos dois pontos que teria vindo melhor, tá? Então, claro, né? Destruiu, caiu 50%, bacana, né? Mas aí a gente vai chegar e vai ver índice de retrocessão, que é né, a quantidade de fato retrocedida em relação aos prêmios emitidos. E aqui a gente vê que, olha só olhando a sazonalidade, já tá muito estranho, né? Olha como o 21 foi muito esquisito, né? Começou num primeiro trimestre bom, ela deu lucro aqui, né? Primeiro trimestre de 21, cadê? Ela deu lucro, tá? Aí depois, dois trimestres, talvez seria o normal, e um péssimo. Então, o quarto TRI de 21, ele foi excepcionalmente péssimo. Então, essa despesa de retrocessão está melhorando. Na verdade, ela está em cima de uma base de comparação bizarra. Se a gente pegar todos os outros trimestres que não, esse péssimo, né? Esse péssimo.
E esse aqui, que por algum milagre lá veio bom, ela tá, ela tá, na verdade, acima dos trimestres que talvez seja a média de resultado da empresa. Então, não parece que é bom esse resultado, tá? Não parece nem um pouco. Ele só tá em cima de uma comparação absurdamente ruim, que foi o quarto tri de 21. Então, você olhando para uma média aqui, ainda tá ruim, tá? E aí, qual é a explicação, né, do porquê? Você vê, ó, a média anual é 37, era 36, e esse trimestre foi 41, foi pior, na verdade. Não é que foi melhor, é que foi melhor em cima de uma comparação péssima. E de onde vem esse negócio esquisito, tá? Pelo visto, vem desses LPTs aqui, ó, que é Lost Portfolio Transfer. Eu não sabia o que era isso aí, fui procurar o que era. Tá? É uma operação que as seguradoras fazem com as resseguradoras de transferência de seguro perdido já, tá? Já com uma sinistralidade, ou já, né, com sinistralidade, ou naquelas provisões lá, né? Provision Notes, aquela PNBR lá e tal. Ou seja, que ele sabe que vai dar ruim, mas ainda não foi acionado. Então seria quase que, fazendo uma comparação assim, né, bem grosseira, com liberdade de comparação, como se um banco pega a carteira dele default né, e vende para alguém, tá? Seria uma coisa assim, tipo a seguradora vende para uma resseguradora, no caso o IRB, um crédito ruim, né, ou um, né, um prêmio ruim. E por que isso? Porque a resseguradora, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar diminuir o prejuízo, né? Sei lá, fechar um acordo, ou recuperar parte daquilo ali que foi, né, sinistralizado e tal. Aí ela, né, adquire, né, por um valor esse negócio que tá ruim e tenta deixar menos pior. Essa é uma operação. Então é uma operação que tem tipo, não, eu nem sabia o que era isso. Então, óbvio que eu não tenho tanta base aí para olhar do ponto de vista de negócio para isso. Mas parece um negócio, né, meio pontual e tal. Não que o RB vai viver disso daqui em diante, sei lá. E aí o que acontece? Quando você exclui esses LPTs aqui, aí o índice de retrocessão começa a ficar ruim. Não tem aquela melhora, não tem essa piora aqui, entendeu? Então, esse comportamento aqui, ele é excepcional, tá? Num trimestre muito bom, um trimestre muito ruim, é porque ela vai jogando esses LPTs aí, conforme aparece no meio. Então, isso aqui distorce o resultado. Então, se tirar os LPT da conta, aí não teve nada demais o resultado do quarto tri agora de 22, tá? Então, esse primeiro fator, né, de um índice de retrocessão mais baixo, não parece ser sustentável a longo prazo por todos esses motivos que eu expliquei aqui, tá? Ele parece ser bem excepcional, sem contar essa questão, né, que ainda assim ele estaria acima da média, né, anual dos últimos anos, tá? Então, o primeiro item que teria vindo melhor, a gente já derrubou, tá? Aí, em sequência, vem tudo muito melhor, prêmio retido e tal, mas é óbvio, né? Você tá partindo de um inicial mais forte. Olha só, né, como é que fica. Bizarro, mas a gente vê uma piora, né, sequencial desse prêmio retido, que não tá legal, né? No ano contra ano também ficou ruim. Nessa comparação parece uma maravilha, mas é porque isso aqui tá fora, né? Comparando com o resto do ano ou com os outros trimestres de 2021, tá pior. Que mais? Aí tem as provisões de seguros, teóricos, que segundo eles, o grande vilão, né, foi o rural. Cadê? Não, aqui é a provisão, desculpa, não é a sinistralidade, a gente já chega lá. Então, ó, aquelas provisões e tal, blá, blá, blá. E olha só como é que isso aqui é loucura, né? É um semestre alto, semestre negativo, semestre alto, semestre negativo. Mas enfim, aí no acumulado do ano você vê uma visão mais, né, mais regular. Enfim, aqui dá para ver bem, né, que quando deu, como eles tinham umas provisões assim abaixo do que deveriam, aí depois que estourou a confusão lá em 2020, ficou nesse patamar aqui, né? Bem, prêmio ganho acompanha aquela, né, aquela dinâmica lá. Uau, subiu 36%. Mas é por causa da retrocessão, não é por causa do top line melhor, né? Aqui a gente até vê, né, um resultado até um pouquinho na média, mais ou menos, do que tem sido. Mas o acumulado do ano veio fraco. Sinistro retido, aqui eu queria falar do agro ou rural, como eles chamam, né? Que teria sido o grande vilão dos resultados. E de fato a gente vê que piorou bastante, né? A sinistralidade do rural veio bem ruim e puxou o resultado para baixo, claro, né?
Mas quando você olha aqui no anual, cadê o rural, né? Piorou bem, né? De 500 milhões para 1,7. Agora, vamos supor que viesse a mesma sinistralidade aqui do 21, né? Uns 500 milhões. Então, 1,2 bi melhor, né? Mais ou menos. Você vê que no exterior até caiu, né? Então, nem seria muito justo fazer essa conta. Vamos somar os dois aqui, dá 1,4 e aqui 2,1. Então, dá o quê? Uns 700 milhões de diferença, né? Que teria a sinistralidade do rural que pesou no operacional nosso. Se você somar esses 700 de diferença aqui, dá 6 bi, cara, vai dar exatamente igual o ano passado. Então, assim, é verdade, o rural pesou no resultado ser fraco da empresa. Mas não é como se não tivesse essa sinistralidade rural, o resultado teria sido positivo. Teria sido ruim ainda, tá? Teria sido menos pior, mas teria sido ruim. Então, sim, o rural pesou esse ano, mas não é o que a diferença entre a empresa melhorar ou não, tá? Então, isso é uma notícia ruim aí para quem tá se apegando nesse argumento, tá? Tá, serviço retido, índice de sinistralidade, né? O que a gente tá vendo bizarro, né? É, recorrentemente acima de 100%. Aí um outro trimestre, não sei por que ele fica baixo, né? Alguma coisa sazonal ou um impacto grande aí desses contratos que eles estão fechando. Mas você vê que, né, recorrentemente ficando acima de 100%. Aí não tem como ganhar dinheiro. Então. Vamos chegar lá, aqui ó, no custo de aquisição, que é o segundo ponto, né, que teria vindo melhor. Né? Você vê uma queda relevante, foi, pô, bacana, reduziu principalmente o comissionamento, né? Aqui está aberto por linha de negócios. Então, ó, você olha, né, essa queda de 35 para 17 teria sido linda, né? Porque pô, você ganhou vários pontos percentuais que é rentabilidade direta para a empresa. Mas olha só, né? A gente já viu que o acumulado do ano já é diferente, que esse 35 está extraordinário, né? Então, no fundo, a explicação para a redução do custo de aquisição é quase a mesma lá de retrocessão, né? Foi um trimestre excepcionalmente ruim lá, um aqui que está um pouco fora da média. Esse, pelo menos, não teria vindo pior que a média anual, né? Mas também foi um custo de aquisição excepcional que, olha só de onde vem, olha o LPT de novo aqui, né? Então, excluindo os LPTs da vida, né? Teria sido 20, 21. Ah, cadê o do trimestre aqui? Eles não têm. Então, de novo, né? Você tem impacto aí de uns contratos extraordinários que eles estão fechando. Que bagunça. Então, foi uma melhora consistente que deve perdurar, assim. Né? Enfim, que já é outra coisa, outros. Então, resultado de subscrição de underwriting, né? Veio ruim também. Parece que veio bem menos pior, né? Mas provavelmente impactos aí pontuais, né? Extraordinários que não vão refletir a realidade da empresa tanto que o acumulado do ano ainda veio bem ruim. Né? Isso aqui, ó, parece que ela tá prestes a melhorar. Sei não. Bom, despesa administrativa não mudou muita coisa, deu até uma economiazinha aqui, mas tal, legal. Só que como piorou lá no top line, né? Piorou proporcionalmente, despesa com tributo também tem muito o que falar. Resultado financeiro para seguradoras é importante, né? A gente já falou bastante disso. Faz parte ali do operacional, porque tem toda a questão do float e tudo mais. Nada a se destacar aí, mais ou menos em linha e tal. Você vê que eles têm uma carteira bem agressiva, né? Com bastante investimento em dólar. Isso aqui no passado, que ela tinha metade dos prêmios lá, né, originados no exterior, era meio que um hedge natural e tal. Beleza. Agora hoje, com o exterior caindo, será que faz tanto sentido assim? Não sei. Fica aí a questão para quem quiser ir atrás de ver. Mas nem muito segredo, posso fixar na inflação, crédito privado aos americanas da vida. Renda variável, não muito segredo aí. Tá? Os indicadores regulatórios, foi isso aqui que ela precisa atender, né, na SUSEP, foi o que startou lá, né, a descoberta do problema lá no início, depois startou os follow-ons, e assim, o que chama atenção é isso, ela tá ali no limite ainda, né, dessa folga regulatória, porque olha aqui, em junho, ela caiu abaixo, né, dos indicadores regulatórios, teve que fazer o follow-on, que foi em setembro, eu acho, né, aí tapou o buraco, e você vê que ela já tá perto de novo do buraco, né, eles estão comentando que né, que no primeiro trimestre eles esperam dar uma melhoradinha, mas é esquisito porque ó, nos primeiros tri ela costuma ter resultado positivo mesmo, sabe, sei lá por quê, tá? Então depois da confusão lá, todo o primeiro trimestre eles têm resultado positivo.
né? Só que é um voo de galinha, né? Vem um pouquinho positivo todo o primeiro trimestre, depois negativo, 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 né? Então, cara, por isso aqui dá um certo medo dela não conseguir sustentar esse índice de insolvência e precisar de novo do aporte de capital ou de outra coisa, né? Você vê que eles já estão falando de opções para isso, né? Operação reestruturada, transferência de carteira em runoff, venda de imóvel, ou seja, eles já estão discutindo uma eventual futuro nova necessidade disso, né? O que não é nada bom. E outra, né? Pode ser que o primeiro trimestre venha melhorzinho, não quer dizer que ela se salvou, né? Porque isso aconteceu nos últimos anos e depois veio bem ruim. Então, isso aí é uma coisa que a gente só vai ver lá pelo segundo, terceiro tri desse ano, né? Se de fato aí ela conseguiu estabilizar essa situação regulatória. Então, bem preocupante isso aí, né? Ah, as coberturas. Olha só, né? Em junho estourou as coberturas. Ela foi lá e teve que fazer o follow-on. Esquisito isso aqui, né? Parece que tá tudo bem, aí de repente, bum, bum, cai, follow-on. Cuidado pra isso aí não acontecer de novo em 2023. E aí, acho que acabou, né? Tem só os demonstrativos. Enfim, então, respondendo a minha própria pergunta sobre o IRB, né? Cara, ainda não tem nada concreto de melhora nele, tá? Nada. Por quê? A gente viu, né? Esse resultado veio menos pior? Veio, mas devido a dois fatores que a gente viu que é tudo excepcional, que não é algo que parece ser consistente para o futuro, né? Os números, os indicadores que poderiam mostrar uma melhora, assim, né, concreta da empresa, seria, né, o crescimento nos prêmios, melhora na sinistralidade, parece que não tem nada, né? E ali no finalzinho, aquele lance da provisão deu um déjà vu. Vocês não tiveram esse déjà vu também? Né? De ver lá, tá no limite. Não, no próximo trimestre vai melhorar. Né? Aí vem no segundo e piora. Né? Então, cara, para mim, IRB continua, né, nada interessante. E é isso, pessoal. Enquanto ela continuar queimando dinheiro, é igual eu falei lá da Oi, continuar destruindo valor, vai continuar queimando teu patrimônio, velho. Não tem por que você ficar. Porque muita gente tem o viés da ancoragem, né? Falar, agora que caiu tudo isso, agora eu não vendo mais, vou abraçar até o fim. Parabéns, você perdeu mais de 90% por causa dessa burrice. Né? Aí você fala, mas agora não sobrou nada, o dinheiro que eu tinha agora é irrelevante. Mais um motivo pra você vender, bota a pedra em cima, aprende com os erros, porque quem vender agora tem muito a aprender com erros, tá? Quem vendeu aqui, eu acho que nem tem muito, né, erro para ajustar, mas aqui sim tem muito. Né? Se o valor financeiro passou a ser irrelevante, é mais um motivo para você botar uma pedra em cima, evoluir, bota a tua energia, teu emocional em outros ativos, vai aprender a estudar outras coisas legais, tá? Não precisa ficar com medo. Cara, é muita questão cognitiva, muita dissonância cognitiva, né? O cara tem um medo brutal de agora começar a recuperar e ele perder a recuperação, né, cara? Mas é muito mais provável que você recupere o teu patrimônio investindo num ativo bom e não num ativo ruim, tá? Porque se a gente for ver, cara, o IRB tá valendo 1,6 bi, é até pouco, né? Mas, tipo, ele tem dívida, tá? Isso aqui eu vi lá com o Eduardo, parece que tá bugado aqui, tá? Ela não pagou essa dívida, não. Mas tem mais isso, seguradora, teoricamente, não tem por que ter dívida, o IRB tem. Né? Foi tão triste o negócio lá que, teoricamente, tem dívida ainda. Então, não é como se ela tivesse a preço de banana, tá? Valendo aí um EV aí, uns 2 bi e tal, alguma coisa assim. Cara, primeiro que tem que parar de perder o operacional aqui. Mas vamos supor que ela estabilize ali nos 100, 200 milhões, né? Novo IRB. Cara, ela não vai ter uma valorização expressiva, porque é compatível com esse valor aqui. Mais uma dívidazinha. Então, tem mais isso, né? É muito mais fácil você ter teu capital, né, teu patrimônio evoluindo com empresa boa do que ficar preso nas ruins, né? Ancorado num preço que ela nunca mais vai voltar, com certeza nunca mais vai voltar nesse valor. E, né, distorcendo toda a realidade possível para tentar não assumir os erros. É muito triste isso aí, tá? Então é isso, esse é o RB. A nota, né? Eu não estabeleci os critérios, né, das notas ruins, né? O que é uma empresa 1, o que é uma empresa 2, né? Das boas a gente meio que já pensa, já sabe mais ou menos. Eu não sei, ficaria entre 1 e 2, sei lá, eu acho que é 1, né? Enquanto o IRB não parar de mostrar aqueles provisionamentos lá atípicos que precisa fazer follow-on todo ano para tapar os buracos, né? Que a gente viu lá, corre o risco de acontecer esse ano. Não tem como deixar 2. O que seria 2? Seria uma empresa ali, né, no prejuízo,
ou queimando caixa, que tá destruindo o valor do acionista, né? Ou diluindo sem o resultado crescer, ser alguma coisa nessa linha, uma empresa 2, né? Que meio que destrói valor, mas não a ponto de acabar, né? O IRB até que se prova o contrário, né? É uma destruição de valor absurda para, né, detonar um patrimônio, né? Para acabar com o patrimônio. Então, acho que é isso, né? Acho que não tem como ser diferente. E sobre o resultado da empresa, vamos lá. De 2022, a gente vê, né? Vou colocar pelos indicadores que ela deveria melhorar e não melhoraram, né? Os prêmios emitidos e a sinistralidade não mostraram melhora no ano. Aí vamos falar, né? O quarto trimestre que pareceu menos pior pela melhora no quê? No comissionamento e na retrocessão, mas que tem tudo para não serem consistentes, né? O que mais? Retrocessão, tá? Desculpa aí. O que mais que tem para falar, né? Os índices combinados. Vou botar o acento certo. Combinados continuam longe da rentabilidade. Ah, esse trimestre ficou perto. Mas um trimestre isolado é o resultado em geral do ano, né, que a gente está falando. Né? Para fechar, em 2022 foi necessário aporte de capital para cumprir os requisitos regulatórios e em 2023 é possível que aconteça de novo. Aí é mais uma pá de cal, né? O pessoal acha que já perdeu tudo que tinha para perder, perde mais de novo. Até uma hora que o mercado se cansa e a empresa, né, não consegue mais levantar dinheiro, né? Então, o IRB aí, por mais que esteja tentando arrumar a casa, ainda não conseguiu mostrar que é possível se manter de uma maneira consistente e enquanto isso, né, destrói o valor dos acionistas com as chamadas de capital para cumprir os requisitos regulatórios. É isso. Destrói tem acento de tonga aberto? Não lembro. Aparentemente tem. É isso, pessoal. Acho que gastamos bastante tempo com o IRB, né? Mas é importante, sei lá, olhar, ver e tal. Você aprende, é aprendizado de qualquer forma. Né? Para quem, né, nem liga mais para IRB, é isso, é aprendizado, olhar como que tá ruim, por que que tá ruim e tal. Para quem ainda tá preso, espero que pelo menos tenha conseguido abrir os olhos aí de vocês, né? Para que, cara, com esse tipo de conduta aí, não tem como vocês evoluírem como investidores. Vocês vão só cada vez piorar mais. Isso aí faz muito mal. Uma dessa no IRB da vida, vocês jogam fora 3, 4, 5 anos de aprendizado, né? E aí, quantos anos você vai ter para aprender até o final? Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre o IRB. Um grande abraço aí para todo mundo. E até os próximos vídeos. Valeu!